Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim, coisa maravilhosa ter você aí do outro lado dessa telinha, aqui juntinho com a gente em mais um início de semana. E olha só, hoje aqui no programa, tá, pra gente começar a semana com tudo, nós vamos falar sobre temas que são muito atuais e que sempre tem dúvidas sobre eles. Pra gente começar, vamos falar sobre varizes. Pois é, o pessoal sempre aí tem muitas dúvidas, né, sobre esse assunto. Então nós vamos esclarecer as principais delas já aqui no programa, tá? Ainda hoje também nós vamos falar sobre coração de atleta. Você já ouviu falar nessa expressão? Sabia que é importante ter muito cuidado com o seu coração, principalmente se você aí pratica algum exercício ou atividade física? Pois é, viu? E ainda também hoje aqui tem papo de segunda, pois é o nosso quadro onde a gente traz aqui alguns temas do cotidiano para falar com todos vocês. E hoje o nosso tema, pessoal, é tolerância. E aí, será que estamos precisando exercitar mais? Então é isso, viu? Muita coisa boa. Daqui a pouco, né, a gente está começando o nosso programa e você não sai... Daqui a pouco não, agora. Não sai daí, então, que a gente está começando o nosso programa agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Agora sim, estamos começando mais um Bem Assim. Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha e nos assiste pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou também ainda, né, pelo nosso aplicativo da TV Mar, principalmente aí o pessoal do interior que nos acompanha. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Grande beijo. Obrigadão mesmo, tá? Lembrando que vocês também conseguem nos acompanhar pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Twitter. Tá tudo passando aqui, ó, na sua tela. Você pode correr aí nessas plataformas, procurar os nossos perfis e também acompanhar a gente. Beleza? Vamos lá começar o nosso dia por aqui no nosso estúdio hoje. Elas surgem ao longo das pernas e podem causar dor e inchaço. E é mais comum, tá, pessoal, em pessoas que necessitam ficar em pé por longos períodos. Eu estou falando das varizes e esse é o nosso primeiro tema de hoje aqui no estúdio com a cirurgiã vascular Dominique Rodas. Seja muito bem-vinda, doutora Dominique. Obrigada pela sua presença aqui Obrigada, com a gente. Mário, que agradeço estar aqui, uma honra. E falar sobre esse tema tão importante, né? Sim. Por vezes até banalizado. Sim. Um tema que é muito frequente, principalmente nas mulheres, acomete quase que a metade das mulheres do Brasil, do mundo inteiro. Então, é importante, sim, a gente frisar esse tema. Então vamos lá, vamos começar explicando o que são as varizes, hein, doutora Dominique? Explica pra gente aí o que é. Bom, varizes são veias doentes, veias Certo. dilatadas, veias tortuosas, que aparecem principalmente nas pernas, né, até pela questão da gravidade, e elas vão aumentando de calibre ao longo do tempo. Por isso que o diagnóstico precoce, o tratamento precoce evita os graus mais avançados da doença. Quando essas veias não funcionam normalmente, ou seja, não levam sangue das pernas de volta para o coração, exercendo a sua função, é que elas começam a dilatar e aí a gente tem a formação das varizes e todos os sintomas que elas trazem também. Como é que elas se formam, doutora? O ponto de partida é justamente a dilatação das veias. Todas Certo. as veias, para que o sangue volte para o coração, elas têm que vencer a gravidade. Certo. Então, existem válvulas nessas veias que vão fazendo com que o sangue suba como se fossem degraus. A partir do momento que essas veias se dilatam, que essas válvulas se enfraquecem, o sangue não retorna normalmente ao coração e ele começa a descer. É o que a gente chama de refluxo, ou seja, um mau funcionamento dessa veia. E aí elas começam a dilatar, surgindo então as varizes. É por isso que elas ficam bem aparentes, assim, aqui na nossa pele? Exatamente, elas ficam aparentes, existem graus variados, vamos dizer assim, de varizes. Desde aquelas mais fininhas, vermelhinhas, né, que ficam, geralmente tem mais, que trazem um desconforto estético, que levam muitos pacientes ao nosso consultório, até aquelas veias mais calibrosas. Então, isso são estágios e que vão aumentando de forma gradual. Tá. Você falou sobre sintomas, né? Quais que são os sintomas que podem surgir a partir, né, das varizes e por que acaba incomodando tanto? Então, um dos sintomas principais que as pacientes se queixam seria dor
cansaço, inchaço, né? Sim. E aquela sensação de peso, queimação nas pernas, esses são os sintomas mais frequentes das varizes, a principal queixa, principalmente ao final do dia, porque a gente passa o dia, às vezes, muito tempo em pé ou muito tempo sentado, não se movimenta, não estimula a nossa circulação e aí, com o passar do tempo, o sangue vai ficando acumulado nas pernas e aí vem o inchaço, a dor, o cansaço e a queimação. Que tudo isso acaba, imagina quando junta tudo isso, hein, pessoal, o quanto que deve ser incômodo, né, doutora? Incomoda bastante, isso prejudica, além de prejudicar a qualidade de vida, né, no dia a dia, prejudica também a qualidade no trabalho, né? Muita gente que trabalha muito tempo em pé ou muito tempo sentado acaba diminuindo o seu rendimento de trabalho, às vezes por conta da dor. Se concentra tanto na dor e naquele incômodo que a sua eficácia no trabalho pode diminuir também. Ok, ficar em pé por muito tempo ou sentado por muito tempo acaba prejudicando esse problema, Sim. agravando, na verdade, ele? Acaba prejudicando, causando mais sintomas, porque a gente precisa exercitar e estimular a nossa circulação. Sim. Tá? E a panturrilha, a batata da perna, a gente chama de nosso segundo coração, porque ela ajuda a bombear o sangue de volta. Então, facilita o trabalho das veias. Sim. Entendeu? Então, quando a gente fica muito tempo parado na mesma posição... Eu sou passada. Por isso, os exercícios para panturrilha que o seu personal passa para você. Justamente, por isso a atividade física. Eu bato muito nessa tecla de atividade física com os meus pacientes, porque uma bomba de muscular boa Sim. ajuda a estimular esse sangue, né? ajuda Subir. o sangue a voltar, facilitando o trabalho das nossas veias. Então, quando a gente está muito tempo sentado, o que a gente recomenda? A cada 2 horas, levanta um pouquinho, faz uns exercícios, movimenta a panturrilha para poder estimular a circulação mesmo durante um dia longo assim de trabalho. Muito bem, agora vamos para a pergunta que eu acho que é a pergunta principal que talvez você até mesmo esteja se fazendo agora. Tem tratamento? Sim. A gente não pode falar de cura. Certo. Porque varizes, a principal causa é genética. Está com a gente, não tem como mudar. Quem tem pai, quem tem mãe com varizes, muito provavelmente, principalmente se você for mulher, você vai ter varizes. Existem estudos que mostram até 92% de chance de ter varizes quando a gente tem um pai e uma mãe com histórico de varizes. Não tem cura, mas tem tratamento. Sim. O tratamento o primeiro ponto é uma avaliação. Tipo de varizes, grau da doença, se tem uma veia safena, por exemplo, comprometida. Sim. Que é a veia safena é uma veia mais profunda que a gente consegue avaliar no ultrassom. Então, mesmo aquelas pacientes que têm os vasinhos menorzinhos, fininhos, roxinhos, vermelhinhos, até 50% dessas pacientes podem ter comprometimento de safena. Então, às vezes pode ser muito mais do que parece. O tratamento vai envolver a intervenção, seja com o tratamento... Hoje em dia a gente faz tratamentos minimamente invasivos, laser, as aplicações, existe o tratamento com espuma, existe um tratamento de laser para safena também, então a gente consegue fazer, a depender do tipo de doença, ver qual o tratamento mais adequado para aquela situação. O que é muito legal, né? Porque eu lembro que antigamente, quando eu era pequena, por exemplo, a minha tia, ela chegou a fazer cirurgia, eu tenho uma amiga que também há uns 10 anos atrás chegou a fazer a cirurgia. Em quais casos é que a cirurgia ela vai ser necessária? Então, você tocou num ponto importante. Hoje em dia, a gente não precisa mais fazer cirurgia. Então, sério? aquela ideia de sair toda enfaixada, Sim, ficar de repouso, ficar com as pernas... se afastar do trabalho. Então, hoje em dia, com os tratamentos modernos, a gente já conseguiu ter uma recuperação mais rápida, fazer procedimentos com laser, tanto para aquelas varizes mais finas, até para aquelas varizes mais grossas, para a veia safena. Então, o paciente não precisa mais se afastar do trabalho, não precisa mais parar por tanto tempo com atividade física, não precisa de repouso, não tem cortes. Então, hoje em dia a tecnologia avançou muito e a medicina avançou junto com ela. Então, a gente usa esses artifícios a nosso favor em benefício do paciente também. Então, tem procedimentos, digamos, pacientes com aquelas varizes mais grossas, que antigamente se operava, Isso. a paciente saía toda enfaixada, hoje em dia a gente não faz mais. A paciente pode sair andando do procedimento, lógico, não vai fazer uma atividade física vigorosa no dia seguinte, mas após uma semana, 3 dias a uma semana, ela já pode retornar a fazer uma caminhada e voltar ao seu trabalho normalmente. Gente, isso é tão bom, porque muitas pessoas, inclusive, têm um certo pavor mesmo, acho que essa é a palavra quando fala em centro cirúrgico, né? Então, assim, olha, se você tiver esse problema, se estiver afetando, né, você
é muito interessante que você saiba dessa informação, porque assim, você não vai nem mais precisar ficar preocupada, ai meu Deus, vou precisar de cirurgia. Não, né, doutora? Exatamente. Que bom, a tecnologia ajudando. A gente lembra também que varizes é uma das causas que mais afastam do trabalho também. Dentre os problemas de saúde, ela também causa afastamento do trabalho. E muitas vezes também o medo de ter que ficar sem trabalhar para operar as varizes acaba fazendo o paciente retardar o tratamento. Então, hoje em dia, a gente não precisa mais esperar, porque não precisa mais desse repouso todo. Então, o mundo, ninguém tem tempo para perder, o mundo está muito acelerado e os tratamentos avançaram com isso também. Muito bem. Quais são as recomendações, então, para quem tem varizes? Primeiro ponto... Pelo menos que assim, aquelas que são mais visíveis. Né? Primeiro ponto, fazer uma avaliação com o especialista, com o cirurgião vascular, com o angiologista. A partir daí, a gente consegue ver, de fato, qual o grau da doença. E isso é o ponto-chave, né? Tendo varizes, existem coisas que você pode fazer para ajudar, né, estimular a tua circulação, retardar um pouquinho o avançar da doença. Primeiro, alimentação saudável, evitar muito açúcar, muito sal. Manter uma atividade física, eu já falei da bomba da panturrilha, então a atividade física é importante, né? Uma musculatura de qualidade ajuda também na circulação e, consequentemente, o controle de peso, né? E no caso das mulheres, a questão hormonal também, avaliar junto com o especialista um anticoncepcional, né? Ver quais seriam as medicações mais adequadas para a gente poder controlar também, porque a gente sabe que o anticoncepcional também pode favorecer o surgimento de varizes, então isso é um ponto importante também para a gente citar. Muito bem, uma outra dúvida, meias de compressão, né? E aí, são indicadas para quem tem varizes? Muita gente acaba, né, usando. Sim, são muito indicadas, quem tem varizes deve usar no dia a dia. Hoje em dia não existem só aquelas meias com aspecto de meia de doente, existem meias mais elegantes, meias com a transparência, que dá para a gente colocar, dá para compor um look, né, para as mulheres, tanto o look noturno, no dia a dia de trabalho, então ajuda muito, porque estimula e relaxa a circulação. Muita gente pensa que é apenas uma questão estética, né? E aí eu pergunto, doutora Dominique, é só estética ou não? Quando a gente fala de varizes, a gente também está falando de saúde. Não é só estética, varizes é uma doença que tem sim uma repercussão estética e é muitas vezes o ponto de partida que a paciente vai nos procurar no consultório. Mas como eu falei, até 50% dos pacientes com aquelas veias mais superficiais podem ter doença na veia safena, certo? Então é importante a investigação e é importante o cuidado. Se não cuidar logo, né, se não fizer um tratamento, uma avaliação num quadro inicial, a doença pode sim piorar. Então, a gente tem sim a estética. A estética é um ponto importante quando a gente pensa no tratamento, né? A gente avaliar qual é a dor daquela paciente quando a gente vai tratar, mas a gente não pode esquecer da doença também. Então, vamos reforçar? De que forma que a gente pode prevenir, então, as varizes? Então, atividade física, primeiro ponto, né? Manter um estilo de vida saudável, alimentação, atividade física, controle de peso e fazer uma consulta também com o cirurgião vascular, com o especialista para identificar. Se você já tem o histórico de varizes, é importante fazer o check-up, né? Um check-up vascular. A gente não precisa ir ao médico somente quando a doença está instalada. Então, é importante quanto tratar a doença é prevenir. Né? Então, a gente manter os cuidados constantes com a nossa circulação é o ponto de partida para a gente ter uma maior qualidade de vida e um controle das varizes. Exatamente, tá, pessoal? Prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, não espera ficar aí, né, com a doença chegar para você ir lá buscar tratamento, não. Se der para você buscar antes, já comece a fazer isso, é muito importante. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Adorei o bate-papo. Já quero o próximo. Eu que agradeço, fica aguardando, é só marcar. Vamos lá, quem quiser, né, saber mais, quem tiver alguma dúvida, como é que dá para encontrar, a senhora pode deixar algum contato, alguma rede social, fique à vontade, tá? Pronto, então quem quiser me seguir, quem quiser marcar também uma consulta, eu estou na rede social no Instagram, @doutora.dominiquerodas, tem a nossa clínica também, @clínica Dominique Rodas, lá vocês têm todos os contatos para agendamentos, vão falar com as meninas, vão lhe dar toda a assistência e para dúvidas também é só falar, estamos à disposição. Muito bem, então, doutora Dominique Rodas aqui com a gente falando sobre varizes, para a gente começar essa semana com tudo. Obrigada a você. Adorei, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, ainda tem muita coisa para rolar que não vem assim de hoje. Eu volto já já.